Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite. Caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este videozinho vai se chamar Dúvidas Judiciais. E pronto. E eu gostaria imenso que qualquer pessoa que esteja ligado à justiça tivesse, pronto, cuidado de me responder às minhas dúvidas e não se sentir, peço também igualmente, vá tentar não se sentir ameaçado ou com as minhas perguntas, as minhas questões e com as minhas afirmações. Porque isto é como fosse um ignorante fazer a pergunta. O ignorante pode pensar ou não. Se pensar, pronto, tem sentido dar-nos atenção ao que o ignorante pensa. Nesta questão puramente humanística, que está associada à educação, isto é, à justiça. Uma justiça sem bases educativas, em princípio, nunca poderá ser justa. Digo eu. Ora bem, como vocês sabem, isto vai ser também um comentário de uma notícia que diz assim: multa de 48.000 € por venderem ratoeiras e gaiolas. E, algures, aqui o Núcleo de Proteção Ambiental de Santa Maria da Feira, NPA, da GNR, apreendeu uns quantos coisas no valor de... Pronto. Tenho aqui uma imagem com algumas ratoeiras, daquelas que provocam a morte de uma forma bruta ao ratinho. E pronto, posso considerar que estas são proibidas. Tem sentido que sejam proibidas, não é? Porque, pronto, a morte... Não é preciso causar a morte do outro ser vivo para que ele saia do sítio onde ele está, neste caso. Pode ser a nossa casinha, pode ser outro sítio qualquer. Pronto. E neste sentido, não é? Na aplicação e na abordagem da coisa, pode-se considerar que isto é violento e, como tal, deve ser proibido. Contudo, tenho aqui outras gaiolazinhas bem giras, mas bem giras, que eu gostava que existisse legalmente, porque tem toda a utilidade do mundo. Tendo em conta que, dizem estes militares, não sei porque é que eles são militares, mas pronto, nesta questão, pronto, são da GNR, tudo bem, são militares, não são militares, são guardas, não é? São polícias que, no fundo, têm educação militar. E nós já lá vamos, não é? E, portanto, pronto, estas ratoeiras dá para a malta, isto é, dá para que, sim, a malta, abra a ratoeira, ponha lá comidinha, os ratinhos vão todos para lá comer, sentirem-se bem e tal, aquilo depois fecha-se, não é? Com eles todos lá dentro, porreirinho, e eu assim posso levar o ratinho até ao jardim e soltá-lo no jardim. Não preciso de matá-lo para resolver este problemazinho de que, pronto, eles às vezes aparecem. Em minha casa, às vezes, eles aparecem às dezenas. E, na atualidade, não é? Na cidade, a forma para resolver esse problema é a morte também dos ratinhos. Pronto, tendo em conta que, pronto, são questões de saúde, digamos assim. Pronto, às vezes, como eles são assim tantos, eu tento recorrer a esse tipo de abordagens, mesmo não sendo propriamente, pronto, não concordo propriamente com elas. Mas, tendo em conta que não existe uma gaiola com alçapão para os poder transportar para fora da minha casa para resolver o problema, significa que, pronto, eu tenho que... Quer dizer, eu para ser um gajo porreiro, para salvar, até tenho aqui isto, eles dizem, de realçar que são proibidos todos os meios não seletivos e as instalações ou métodos de captura e ou de abate suscetíveis a provocar localmente a extinção, isto é, a extinção das espécies, neste caso ratos,
Pelo menos, não é? Depois diz aves, mas as aves, pronto. Pronto, as aves é porreiro, mas as aves não vão para as ratoeiras. Agora, as ratoeiras, no sentido prático da questão, não é? As ratoeiras são bastante úteis, neste sentido. Não precisamos matar o ratinho para nos livrarmos desta nossa necessidade de não os termos muito por perto, tendo em conta que existem maiores probabilidades de criação de doenças, infecções e coisas assim do género. Não é? E, portanto, não é? Nessa condição, ok, isto não tem sentido nenhum. Portanto, como eu digo, eu gostava imenso que as pessoas que são associadas à justiça me explicassem. Não é dizer que explicar é dar a razão para. Uma coisa é dizer assim, as gaiolas com alçapão também dão um jeitaço, caso o passarinho possa sair da gaiola num outro cubículo. Às vezes, quando tinha gaiolas, quando eu tinha passarinhos, eu soltava os passarinhos. E pronto, soltava-os, deixava-os estar em casa durante umas horas e depois punha-os lá dentro outra vez. E neste sentido, pronto, realmente a abordagem dava muito mais jeito para os pôr lá dentro outra vez. Mas pronto, aquela coisinha para pôr para cima e para baixo também dá. É igual. Tanto faz. Contudo, dizem aqui que, pronto, suscetíveis a provocar localmente a extinção ou a perturbar gravemente a tranquilidade das populações referidas das espécies. Lembra a GNR. Caros pessoas da GNR. Quer dizer, nem é da GNR, porque a GNR também tem... Pronto, lá está. Eu não sei até que ponto é que a GNR me consegue explicar, não é? Porque é que este tipo não é, de objetos, principalmente as ratoeiras, que não são violentas, portanto, que só têm um alçapão, é? O ratinho entra, clica lá no coisinho e aquilo fecha, ele ficou lá dentro, pronto. Apanharam o ratinho. Eu não sei se a malta também come ratinhos ou se os vai vender. Mas pronto, se os for vender, pronto. Pronto. Bem, tanto faz. Mas isto, pronto, é esquisito. Não é? Portanto, nós temos o aumento das problemáticas cívicas e afins, e entretanto a própria justiça parece que não tem propriamente quer dizer, eu não sei. Mas alguém que me explique porquê. Depois ponho aqui um número pago, acho eu que é um número pago, 808, não faço a mínima ideia, linha SOS Ambiente e Território. Pronto, se calhar podia ligar para esta gente para saber porque é que uma coisa destas, não é, está proibida. Porque há coisas que são úteis e que têm a ver com a intenção. Aquelas ratoeiras que matam que esmagam o ratinho enquanto ele está a comer. Pronto, ok. Podem, não é? Tem sentido serem proibidas porque têm uma função de matar. Como função principal. Pronto. Esta questão. Eu não sei, não percebo nada. Mas tudo depende da intenção e por isso não depende do objeto. Alguém pode comprar este tipo de gaiolas para, sei lá, só para ouvir instalar. Põe um fiozinho, clique, pá! E faz música. Pode ser também. Mas pronto. Estas foram as dúvidas judiciais. A seguir, vamos para mais uma. E acabamos nós para mais um videozinho. Neste caso é o mesmo, mas pronto, é outra notícia. E esta notícia, pronto, não consigo lê-la, mas diz assim: fuzileiro suspeito de pontapear PSP tem historial violento. Ora bem, antes de tudo, é um fuzileiro. Em princípio, tendo em conta o treino dos fuzileiros, o próprio treino já é violento. Se o homenzinho, antes de ser fuzileiro, também era violento, pronto,
significa que teve uma boa escolha ter ido para os fuzileiros. Alguns, se não houve uma abordagem dos princípios educativos associada ao seu comportamento no âmbito civil, significa que existe o tal reflexo que eu costumo falar e que está associado a quase todo tipo de pessoas que têm, lá está, princípios educativos militares. Militares que não têm, lá está, que não querem saber nada de nada, os princípios teóricos que cumprem a base da necessidade existencial dos próprios militares. Portanto, todo o conteúdo que é mais ou menos civil e cívico, educativo, familiar, profissional, etc., está associado a esses valores, digamos assim, comportamentais. E depois, os militares têm outra forma de estar, digamos assim, outra forma de viver. Mas, entretanto, pronto, porque quase toda a gente teve que ir para a tropa, quase toda a gente leva ou traz da escola militar, traz a escola militar, digamos assim, para o campo civil. E depois passa a vida leva a esses valores e, portanto, tem comportamentos associados a esses valores. Tendo em conta que eu não consigo ler toda a notícia, porque teria que pagar, mas diz aqui, do pouco que consigo ler, que, no fundo, este homenzinho que é fuzileiro, das vezes que agrediu os polícias foi mesmo ao morro. E neste sentido é que o PSP ou o GNR estão armados, não é? E, portanto, existe um civil que demonstra que ele, em princípio, ora o GNR, ora o PSP, na verdade, não têm... devem saber se comportar igualmente, porque, pronto, eles lá por estarem armados e tal, porque é que o facto de já estarem armados, para uns poderá criar uma espécie de medo, porque, pronto, é uma arma, mas para outros poderá ser uma espécie de... Então, ora faz favor, ou usas isso ou levas na cara. Porque, pronto, um gajo que é fuzileiro, em princípio, deve ter mais ou menos esse tipo de comportamento perante qualquer pessoa que lhe faça frente. É normal. Portanto, ele será um bom fuzileiro. Contudo, no seu comportamento de respeito à considerada autoridade, que muitas vezes não tem propriamente, não sabe analisar propriamente as situações e muitas vezes é um bocado assim variada, até no seu comportamento, perante os outros civis, tendo em conta que vai armado e, portanto, já vai com aquela expressão ameaçadora, não é? e de lei, no fundo, não é? Pronto, até a própria expressão já pode criar, para muita gente, a necessidade de responder. Porque, na sua função cívica, ele, pronto, em princípio, ele está lá para ajudar e não para criar mais mecânicas mais mecânicas agressivas. Portanto, pronto, a parte puramente social e psíquica que os polícias, sejam da GNR ou da PSP, deveriam ter, pronto, isso não existe. Não é que não exista, não é? Mas pronto, não existe uma tentativa, digo eu. Mas pronto, eu não sei, estou eu a dizer. Mas acho que é importante perceberem que, pronto, há certas expressões, ora verbais, ora visuais, que fazem com que, malta, que, tenha, por exemplo, neste caso, educações militares especializadas, naturalmente que não irão aceitar, não é? Que alguém
do lado civil lhe fale, seja lá como for, da forma como, em princípio, no exército, ele não pode. Não pode, senão é castigado. Pronto. Entretanto, acho que a PJ foi para lá e tal, pronto. Já está. Pronto. E é isto. Seguinte, depois aparece outro, que é os fuzileiros e amigo. Portanto, havia um grupo de fuzileiros e um amigo, que são detidos por a morte de polícia. Isto é a mesma coisa. Portanto, eram vários fuzileiros. Como nós sabemos, às vezes, quando se reúnem várias polícias, também, às vezes, existe este tipo de tendências e existem muitas histórias populares, e não só populares, mas também que apareceram nas notícias, deste tipo de esquemas, em que, pronto, até não tem nada a ver com serem ora fuzileiros, ora polícias, mas tem a ver, lá está, com estas mecânicas militares, okay? Que estão associadas à intenção. A intenção é reinar, no fundo, e fazer frente a seja lá quem for. E não ter piedade com ninguém nessa disputa. Entretanto, pronto, aqueles aqui também não dizem nada. São suspeitos de terem pontapéado na cabeça a polícia, blá blá blá. Pronto, mas uma vez mais, a violência, houve uma demonstração de que eles não precisaram de armas para nada. Portanto, não sei, os polícias, sejam eles da BGNR ou da PSP, pronto, no princípio deveriam ser homens preparados, quase como as artes marciais, deviam ser homens preparados em artes marciais para saberem lidar com malta que, neste caso, pronto, que se calhar, tendo ido para o exército, devia ter certamente bases associadas às artes marciais, não é? Outra vez, mais todo tipo de armas e mecânicas de corrupção que podem ser usadas para o bem. E para usar uma coisa para o bem, lá está, tem que haver os tais princípios educativos, teóricos, que definem os limites comportamentais perante outra pessoa, sendo que, lá está, é preciso saber medir o clima para a coisa não subir demasiado e pronto, e a outra pessoa se sentir desagradada e ou tentada a responder de uma forma, ora, mais alta ou até violenta. Pronto. Como eu disse, isto são só palavrinhas, não é? E pronto. E eu não posso ler mais estas notícias, mas também não quero ver mais detalhes. E pronto. Já chega à descrição. Vamos para o próximo. E cá vamos nós para mais um videozinho, que neste caso é o mesmo. Nova notícia. E esta é super gira. Mesmo super gira. Esta até merecia só um vídeo. Que iria se chamar para aí como o nível de corrupção. Ou não. Tinha que ser qualquer coisa como um nível de corrupção. Não, já chega. Então, é uma delícia. É uma delícia. E, portanto, temos um padre e um homem qualquer que era autarca, que foi acusado, creio que no Porto, por ter comprado vários terrenos. Mas a questão toda é que, seja lá o que os homens queriam fazer com os terrenos, o padrezinho, em princípio o padre que se tinha dedicado às questões da relação entre os homens e Deus, em princípio, na verdade, ele não podia ter dinheiro.
porque todo o dinheiro que a Igreja recebia era para a Igreja. Pronto, aqui por cima. Ou seria simplesmente para ações benéficas das comunidades. Mas pronto, aqui não diz o que é que eles queriam fazer com aquilo, não é? E pronto, eles queriam fazer qualquer coisa. E, neste caso, existe uma espécie de associação de, pronto, crimes, diz aqui crimes associados ao negócio. E diz aqui prevaricação. Pronto. Isto é uma espécie de... nem sei o que é. Mas pronto. Negócios, dinheiro, tanto faz. Não é? E depois, no fim, espécie mesmo curtinho, no fim diz que realizada a investigação patrimonial e financeira ao património dos arguidos, apurou-se que estes terrenos detentores de património incongruente e que não declarado fiscalmente num valor superior de 3,5 milhões de euros, quantia que o Ministério Público requer, igualmente, que seja declarado perdido a favor do Estado. Portanto, no fundo, o grande crime, como eu disse, não é que o Estado é o grande criminoso, não é? O maior criminoso do mundo. E o maior criminoso do mundo, o que é que ele quer? Quer que toda a gente, em tudo o que troca, ou vende, ou compra, ou seja o que for, declare para que uma percentagem daquela troca seja para o Estado. É isso que ele considera que é legal. Caso não vá para o Estado, ele considera que é legal porque, pronto, o maior criminoso do mundo tem que cobrar por tudo aquilo que não participa. A favor de alguns que irão decidir o caminho de tudo aquilo que os outros partilharam. Portanto, nem para os outros aquilo vai ser quer dizer, algumas vezes é, outras vezes não é. Mas pronto. Adiante. Há coisas piores. E, portanto, o senhor padre não está de parabéns, tendo em conta que é um padre. Se fosse outra coisa qualquer, tudo bem. Mas os padres, supostamente, na sua função, é viverem como o Bin Laden, como é um Bin Laden, não, estou louco, como o Gandhi. Né? Mesmo que o Bin Laden também tinha aquele aspecto. O gajo tinha um trapo só. E vivia da simplicidade da vida, das coisas. Ele não queria ter grandes coisas, ele tinha preocupações humanistas, única e exclusivamente. O Bin Laden, não sei. A imagem dele é que, pronto, ele foi um visionário que, pronto, que tinha intenções de vingança. E foi aquilo que ele, pronto, planeou fazer, mesmo que, pronto, ele planeou, portanto, ele não fez. E à parte disso, pronto, mas neste caso o Bin Laden deveria ter dinheiro, não é? E militares e gente que quisesse fazer aquilo por ele. Este padre, pronto, ele supostamente devia ser um padre, não devia ter quase nada além da igreja, que é tudo o que ele precisa de ter para ser feliz. Pronto, é esse o grande caminho cristão, não é? A autonegação, de possessão de tudo o que, à luz de quem não se entrega profundamente a essa noção espiritual de prestar culto à necessidade de demonstração para com o grande, é que os valores materiais não têm qualquer importância nem valor.
económico. Neste sentido, não podem ser comprados. Mas se eles oferecerem dinheiro, porreirinho. Ora bem, e vamos lá para mais um. E só mais um videozinho. A associação destas dúvidas judiciais. Aparece aqui um apagão fiscal de 10 mil milhões de euros sem arguidos. Se não foi sem arguidos, pronto, isto é tipo uma espécie de conspiração, não é? Não se sabe quem é e já sei o que é que foi. Pronto. Mais novelas. Era fixe, não é? Que, pronto, entretanto, o fisco pronto, é também uma das outras várias entidades controladoras e impiedosas, mas pronto, menos criminais do que os outros criminais, porque pronto, tem aquela coisa mais cívica. Há uma razão qualquer, não sei o quê. Mesmo que, na verdade, um gajo leia as especificações técnicas da lei e lá não, raramente explicam de uma forma mais concisa as razões para as decisões, isto é, para a aplicação da lei. Existe um monte de leis que estão estruturadas na associação de umas com as outras, não é? Mas a explicação da existência das mesmas não existe. Portanto, sem o conteúdo subjetivo que explica uma decisão, em princípio, tudo aquilo só pode ser corrupção. És um. Se calhar vai ser o último, porque depois agora vou fazer outro. Dedicado. É só mais dedicado. Assim, uma pessoa que vai ser, acho eu, o segundo recado para aquela pessoa específica.